Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar Direito Constitucional e Legislação Complementar para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, direto e voltado para a prova. A ideia aqui é você dominar os conceitos estruturantes, entender como o STF costuma interpretar os temas, principalmente fazer as conexões com a atividade de polícia judiciária, segurança pública, investigação criminal e garantias constitucionais. Vamos começar por noções gerais de direito constitucional e ciclos constitucionais. Direito constitucional é o ramo do direito público que estuda a Constituição, sua supremacia, sua estrutura, os direitos fundamentais, a organização do Estado, os poderes e o modo como o poder político é limitado e legitimado. A Constituição é a norma superior do ordenamento e condiciona a validade de todas as demais normas. Quando o edital fala em ciclos constitucionais, ele está lembrando que a história constitucional brasileira é marcada por diferentes constituições ao longo do tempo, com mudanças de regime político, de modelo federativo, de direitos e de relação entre Estado e sociedade. Em prova, a cobrança costuma vir como: a Constituição de 1988 é a Constituição vigente, democrática, com centralidade de direitos fundamentais e modelo de Estado social e democrático de direito. Classificações das Constituições é tópico típico de prova objetiva. A Constituição pode ser classificada quanto à forma, escrita ou não escrita. A brasileira é escrita. Quanto à origem, promulgada ou outorgada. A de 1988 é promulgada. Quanto à estabilidade, rígida, flexível ou semirrígida. A de 1988 é rígida, porque exige procedimento especial para alteração por emenda. Quanto ao conteúdo e extensão, analítica ou sintética. A de 1988 é analítica, extensa e detalhada. Quanto à ideologia, pode ter caráter liberal, social, dirigente. A de 1988 possui forte matriz de direitos sociais e orientação dirigente em políticas públicas, sem eliminar liberdades clássicas. Quanto à eficácia, pode ser normativa, nominal ou semântica, em classificação doutrinária. Em prova, a banca pode usar isso para discutir efetividade e aplicabilidade das normas constitucionais. Poder constituinte é outro núcleo. Poder constituinte é o poder de criar ou modificar a Constituição. O poder constituinte originário é aquele que cria uma nova Constituição. É inicial, autônomo, ilimitado juridicamente e incondicionado, porque não se submete à ordem anterior. Na prática histórica, ele surge em rupturas políticas e sociais, como redemocratizações e revoluções. O poder constituinte derivado é aquele previsto na própria Constituição para alterá-la ou para organizar entes federados. Ele é subordinado, condicionado e limitado, pois deve respeitar as regras e limites definidos pelo texto constitucional. Reforma e revisão constitucionais entram aqui. Reforma constitucional ocorre por emenda, seguindo o rito do artigo 60. Revisão constitucional foi um mecanismo específico previsto na Constituição de 1988, em momento determinado, e não é um procedimento permanente que possa ser repetido por vontade política. Emenda à Constituição exige proposta por legitimados, discussão e votação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, com aprovação por 3/5. E a emenda não pode ser objeto de deliberação em caso de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Limitações ao poder de reforma são cobradas com muita frequência. Existem limitações formais, ligadas ao procedimento, limitações circunstanciais, ligadas a momentos em que não se pode emendar, e limitações materiais, as cláusulas pétreas, que protegem o núcleo essencial do Pacto Constitucional. As cláusulas pétreas incluem a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A banca pode cobrar que não é apenas texto do artigo 5º que é cláusula pétrea. A expressão direitos e garantias individuais é interpretada de forma mais ampla, protegendo o núcleo de direitos fundamentais. O poder constituinte e revolução aparece como tema de teoria,
Revolução é ruptura da ordem jurídica anterior, em linguagem constitucional, pode ser associada ao poder constituinte originário. Em prova, o ponto é entender que o originário não tem limites jurídicos internos, mas na prática política ele se submete a limites históricos, sociais e internacionais, especialmente direitos humanos. Controle de constitucionalidade é parte central do edital. Controle de constitucionalidade é o conjunto de mecanismos para verificar se leis e atos normativos são compatíveis com a Constituição. Existem sistemas como o controle político, o controle jurisdicional, o controle misto. No Brasil, o controle é predominantemente jurisdicional, com papel central do Poder Judiciário e, no ápice, do STF. Inconstitucionalidade pode ser por ação, quando uma norma contraria a Constituição, e por omissão, quando o poder público deixa de editar norma ou praticar ato necessário para tornar efetivo um comando constitucional. A omissão pode gerar mecanismos como ação direta de inconstitucionalidade, por omissão e mandado de injunção, dependendo do caso e dos legitimados. O sistema brasileiro combina controle difuso e controle concentrado. O controle difuso ocorre em qualquer processo judicial, por qualquer juiz ou tribunal, como questão incidental, e normalmente produz efeito entre as partes, embora existam mecanismos para ampliação de efeitos em certos casos. O controle concentrado ocorre por ações específicas no STF, como a DI, ADC, ADO e ADPF, com decisões que possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, conforme o tipo de ação e a decisão. A banca costuma cobrar diferenças. No difuso, discute-se constitucionalidade como questão no processo. No concentrado, discute-se constitucionalidade como objeto principal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, é muito cobrada. A ADPF serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. É ação de controle concentrado com finalidade de proteção de valores essenciais da Constituição. Um ponto de alta incidência é a subsidiariedade. A ADPF é cabível quando não houver outro meio eficaz para sanar a lesão. Ela pode alcançar atos normativos anteriores à Constituição de 1988 e situações em que há controvérsia relevante. Em prova, o candidato precisa entender que a ADPF não é substituto automático de ADI, é instrumento para casos específicos, incluindo normas pré-constitucionais e atos do poder público que violem preceito fundamental. O fenômeno da desconstitucionalização também aparece no edital. Desconstitucionalização é a possibilidade de normas da Constituição anterior permanecerem em vigor como leis infraconstitucionais, desde que compatíveis com a nova Constituição e desde que o novo ordenamento admita essa rebaixa normativa. O tema é teórico e a banca costuma cobrar conceito e diferença para recepção. Recepção é quando uma norma infraconstitucional anterior é compatível com a nova Constituição e continua válida. Desconstitucionalização trata de norma constitucional anterior que poderia descer de nível. O candidato deve saber conceituar e não confundir com recepção. Interpretação constitucional é um bloco conceitual que aparece muito em questões de princípios e direitos. A interpretação constitucional não é apenas literal. Envolve métodos e princípios próprios, como unidade da Constituição, máxima efetividade, força normativa da Constituição, concordância prática e harmonização, proporcionalidade e razoabilidade. No neoconstitucionalismo, que o edital cita, há reforço da normatividade dos princípios, do papel dos direitos fundamentais e da atuação do judiciário em concretização constitucional, sem eliminar o papel do legislativo e do executivo. Em prova, isso aparece quando a banca pergunta sobre colisão de direitos. Aplica-se ponderação, busca-se harmonizar, evita-se anular um direito por completo, e exige-se motivação e proporcionalidade. Aplicabilidade das normas constitucionais é tópico clássico. Normas de eficácia plena são autoaplicáveis e não dependem de lei para produzir efeitos essenciais. Normas de eficácia contida são autoaplicáveis, mas podem ter seu alcance restringido por lei.
Normas de eficácia limitada dependem de lei para produzir plenamente efeitos e normalmente têm caráter programático ou institutivo. Em prova, a banca pode relacionar isso a omissões legislativas e ao mandado de injunção. Agora vamos para direitos e deveres fundamentais. O edital exige direitos individuais e coletivos, sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos, além de garantias e remédios constitucionais e tratados de direitos humanos. O núcleo é: direitos fundamentais limitam o Estado e orientam políticas públicas. Para a PCDF, isso se conecta diretamente à investigação criminal, abordagens, prisões, buscas, interceptações e uso da força, sempre sob legalidade e garantias. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são o conjunto básico do artigo 5º. Vida é inviolável e fundamento de proteção ampla. Liberdade inclui liberdades de expressão, locomoção, crença, reunião e associação, com limites legais e proteção contra censura e arbitrariedades. Igualdade envolve igualdade formal e material. Tratar iguais igualmente e desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades, para garantir equidade. Segurança envolve proteção contra abusos e também atuação do Estado em segurança pública, dentro da Constituição. Propriedade é garantida, mas submetida à função social, com possibilidade de intervenção estatal conforme regras. Direitos sociais incluem educação, saúde, trabalho, moradia, assistência e outros. Em prova, o ponto é: direitos sociais têm status constitucional e exigem políticas públicas, dentro de limites orçamentários, mas com dever de concretização progressiva e vedação de retrocessos injustificados em certas leituras. Para a atividade policial, isso se conecta ao contexto social da criminalidade, às políticas de prevenção e à atuação integrada do Estado. Nacionalidade e cidadania caem como conceitos. Nacionalidade é vínculo jurídico-político com o Estado. Cidadania envolve participação política e fruição de direitos políticos. Direitos políticos incluem votar, ser votado, regras de elegibilidade e inelegibilidade, e instrumentos de soberania popular como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Partidos políticos são essenciais à democracia representativa, têm autonomia e regras constitucionais, e são regulados por legislação infraconstitucional. A banca pode cobrar que não há candidatura avulsa fora de partidos no modelo tradicional brasileiro, conforme entendimento consolidado, e que partidos devem respeitar caráter democrático. Garantias constitucionais individuais e coletivas incluem proteção contra ilegalidades e abuso de poder. Remédios constitucionais são cobrados com frequência. Habeas corpus protege liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, quando não houver outro remédio específico. Habeas data garante acesso e correção de dados pessoais em bancos de dados públicos ou de caráter público. Mandado de injunção combate omissão normativa que impede exercício de direito constitucional. Ação popular permite ao cidadão anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural, conforme requisitos. Em prova, a banca cobra cabimento e objeto. Habeas corpus não exige advogado. Mandado de segurança exige direito líquido e certo e prova pré-constituída. Mandado de injunção se liga à omissão normativa. Tratados internacionais de direitos humanos e posição no ordenamento é tema certo. Regra geral: tratados internacionais, após aprovação e internalização, têm status de lei ordinária. Tratados de direitos humanos, se aprovados com rito de emenda constitucional, em 2 turnos em cada casa e por 3/5, têm status de emenda constitucional. E, conforme entendimento consolidado, tratados de direitos humanos aprovados sem esse rito especial têm status supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição. Em prova, isso é muito cobrado porque afeta conflitos entre lei interna e tratado. Agora, organização do Estado. O Brasil é uma federação, formada por União, Estados, Distrito Federal e municípios,
todos com autonomia, mas sem soberania própria. União tem competências enumeradas e papel de coordenação nacional. Estados têm autonomia e competências próprias, podendo exercer competência residual e suplementar em temas concorrentes. Municípios têm competência sobre assuntos de interesse local e suplementação da legislação federal e estadual no que couber. Distrito Federal acumula competências estaduais e municipais, com peculiaridades, e não pode ser dividido em municípios. Territórios podem existir por lei complementar federal, mas hoje não há territórios federais como unidade administrativa similar ao DF. Em concurso da PCDF, a compreensão do DF é essencial. O DF tem regime próprio. Polícia Civil do DF tem especificidade constitucional e legal, e há particularidades na organização administrativa. Administração pública, disposições gerais e servidores públicos entram com o artigo 37 e seguintes. Princípios da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A investidura em cargo ou emprego público depende de concurso, com exceções constitucionais para cargos em comissão. Estabilidade, regras de acumulação de cargos, teto remuneratório e responsabilidade do agente público são temas recorrentes. Para a PCDF, isso se conecta ao regime funcional e ao regime disciplinar e de responsabilização. Organização dos poderes no Estado e mecanismos de freios e contrapesos. O Legislativo legisla e fiscaliza. O Executivo administra e executa políticas. O Judiciário julga e garante direitos. Freios e contrapesos incluem veto presidencial, controle de constitucionalidade, fiscalização orçamentária, impeachment e outros mecanismos. Comissões parlamentares de inquérito, CPIs, são cobradas por poderes de investigação. CPI pode investigar fato determinado e por prazo certo, possui poderes de investigação próprios de autoridade judicial, pode quebrar sigilos conforme regras e jurisprudência, mas não pode condenar nem substituir o judiciário. CPI encaminha conclusões ao Ministério Público e órgãos competentes. Em prova, a banca gosta de cobrar limites. CPI não decreta prisão preventiva, mas pode determinar prisão em flagrante, como qualquer autoridade, se houver situação de flagrância. E suas medidas devem respeitar direitos fundamentais e motivação. Poder Legislativo, fundamentos, atribuições, garantias e processo legislativo. Processo legislativo envolve elaboração de normas, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A banca cobra iniciativa, discussão, votação, sanção, veto, promulgação e publicação, em linhas gerais. Também cobra que medidas provisórias têm força de lei e requisitos, mas são instrumento do Executivo, sujeito a controle do Congresso. Garantias de independência incluem imunidades parlamentares, dentro de limites. Em prova, cuidado para não absolutizar imunidade. Há limites e interpretações jurisprudenciais, especialmente em crimes e em atos fora do exercício do mandato. Poder Executivo, forma e sistema de governo, chefia de Estado e chefia de governo, atribuições e responsabilidades do presidente. O Brasil adota a república como forma de governo e presidencialismo como sistema. No presidencialismo, o presidente acumula chefia de Estado e chefia de governo. Atribuições incluem sancionar, promulgar e vetar leis, expedir decretos e regulamentos para fiel execução, nomear ministros, exercer comando das Forças Armadas e conduzir políticas e relações internacionais. Responsabilidade inclui crimes de responsabilidade e responsabilidade penal, com ritos constitucionais específicos e participação do Congresso e do STF conforme o caso. Em prova, o objetivo é entender que há mecanismos de responsabilização do Executivo e que isso é parte do desenho democrático. Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça. O Judiciário tem órgãos e competências previstos na Constituição, e a banca cobra noções do STF como guardião da Constituição. Funções essenciais à Justiça incluem Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública. Para a PCDF,
O Ministério Público e a Defensoria são atores centrais no sistema de justiça criminal e no controle externo da atividade policial, exigindo atuação profissional e respeito a atribuições. Defesa do Estado e das instituições democráticas, com foco em segurança pública e organização. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A organização constitucional da segurança pública inclui Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, além de polícias penais, conforme texto constitucional atualizado. As polícias civis são polícias judiciárias e apuram infrações penais, exceto militares, exercendo funções de investigação e polícia judiciária, sob direção de delegado de polícia. Para a PCDF, a banca exige domínio do papel constitucional da polícia judiciária, apuração, formalização de procedimentos, produção de provas, cumprimento de determinações judiciais e atuação respeitando direitos fundamentais. Atribuições constitucionais da Polícia Judiciária são cobradas com ênfase em legalidade e garantias. Investigação deve respeitar devido processo, presunção de inocência, inviolabilidade de domicílio, sigilo de comunicações, integridade física e moral do preso e controle judicial quando necessário. A banca gosta de cobrar limites, buscas, interceptações e medidas invasivas exigem ordem judicial e requisitos legais, salvo hipóteses excepcionais previstas. O candidato deve sempre responder com legalidade, motivação, proporcionalidade e respeito a direitos. Ordem social é tópico amplo e pode aparecer como noções gerais sobre seguridade social, educação, saúde e assistência, além de proteção à família, criança e adolescente. Em concursos policiais, costuma aparecer como base para políticas e direitos, mas pode também ser cobrado em itens sobre direitos sociais e responsabilidade estatal. Tratados e convenções do edital exigem atenção porque a banca pode cobrar conceito e finalidade. Convenção de Mérida é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que orienta prevenção, criminalização, cooperação internacional e recuperação de ativos. Convenção de Palermo é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, com protocolos e cooperação contra tráfico e organizações criminosas. Convenção de Viena, no contexto penal, é muito associada ao controle internacional de drogas, com cooperação e criminalização de condutas. Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, base do sistema interamericano, com direitos civis e políticos e garantias judiciais, relevante para processo penal, prisão, tratamento de detentos e devido processo. Tratado de Roma é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que trata de crimes internacionais como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão, com repercussão em cooperação internacional e direitos humanos. Em prova, o candidato deve reconhecer: essas convenções orientam o Estado brasileiro, reforçam cooperação e direitos, e influenciam a interpretação interna, especialmente em direitos humanos e combate à corrupção e ao crime organizado. O edital repete e amplia conteúdos sobre conceito, objeto, elementos e classificações da Constituição, supremacia, aplicabilidade, neoconstitucionalismo e poder constituinte decorrente. Poder constituinte decorrente é o poder de os Estados elaborarem suas constituições estaduais, dentro dos limites da Constituição Federal. Ele é derivado, subordinado e condicionado, e não pode contrariar a Constituição Federal nem violar princípios sensíveis e cláusulas fundamentais. Em prova, isso se conecta ao controle de constitucionalidade de normas estaduais e distritais. Noções sobre sistema tributário nacional. Limitações do poder de tributar, impostos e repartição de receitas. A banca cobra mais a estrutura do que detalhes de alíquotas. Limitações do poder de tributar incluem legalidade tributária, anterioridade e retroatividade, isonomia, capacidade contributiva, vedação ao confisco e imunidades tributárias. Impostos da União incluem, por exemplo,
Imposto de Renda e IPI, entre outros. Dos estados incluem ICMS, IPVA e ICTM. Dos municípios incluem IPTU, ISS e ITI. O DF acumula competências tributárias estaduais e municipais. Repartição de receitas tributárias é a distribuição constitucional de parcelas de arrecadação, como fundos de participação, e serve para garantir equilíbrio federativo. Em concurso policial, esse tema pode cair de modo conceitual e para testar compreensão do federalismo e do orçamento. Finanças públicas, normas gerais e ordem econômica e financeira. Finanças públicas tratam de orçamento, planejamento e controle, e se conectam a princípios de legalidade orçamentária, transparência e responsabilidade fiscal, ainda que esta última seja mais infraconstitucional. Ordem econômica e financeira inclui princípios como livre iniciativa, valorização do trabalho humano e função social da propriedade, com o objetivo de assegurar existência digna conforme justiça social. A banca pode cobrar que a ordem econômica não é mercado sem regras. Ela é constitucionalmente orientada e admite intervenção estatal para reduzir desigualdades e assegurar direitos. Política urbana, agrícola e fundiária e reforma agrária podem aparecer como tópicos gerais. Política urbana deve cumprir função social da cidade e da propriedade urbana, com instrumentos como plano diretor. Política agrícola e reforma agrária se conectam à função social da propriedade rural. Agora, legislação complementar do edital de constitucional. Constituição Federal é base e a banca pode cobrar artigos específicos, especialmente artigo 5º, artigo 37, artigo 144 e regras de controle de constitucionalidade e processo legislativo. Você precisa ter leitura literal dos dispositivos mais importantes e também entendimento do sentido. Lei 13.675, 2018, Sistema Único de Segurança Pública, SUS. O SUS organiza a integração entre órgãos de segurança pública e defesa social, com diretrizes de cooperação federativa, interoperabilidade de sistemas, atuação conjunta, padronização e planejamento. A lógica é integrar, compartilhar informações com responsabilidade e coordenar ações entre União, Estados, DF e municípios, respeitando competências. Em prova, a banca cobra que o SUS não cria uma polícia única, mas organiza a integração e governança. Também aparece a ideia de políticas de prevenção e articulação com direitos humanos. Lei 12.830, 2013, Investigação criminal pelo delegado de polícia. Este é um ponto central para a PCDF. A lei reforça a natureza jurídica do cargo de delegado, a condução da investigação criminal e garantias de atuação técnica, com fundamentação e autonomia funcional dentro da lei, além de reforçar que o indiciamento é ato privativo do delegado, fundamentado em análise técnico-jurídica. A banca cobra muito. Indiciamento exige fundamentação e é ato do delegado. Também pode cobrar que a investigação deve respeitar garantia e ser conduzida com responsabilidade. Lei 14.735, 2023, Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Tema muito provável em prova. A lei estabelece normas gerais para a organização, funcionamento, competências, princípios e garantias institucionais das polícias civis, reforçando a Polícia Civil como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado na apuração de infrações penais, com atribuição de polícia judiciária e investigação. Em prova, cai a lógica institucional, hierarquia, disciplina, estrutura, deveres funcionais, corregedoria, ouvidoria, formação e valorização, e princípios como legalidade, imparcialidade, eficiência e respeito a direitos humanos. Lei 13.964, 2019, o chamado pacote anticrime, com investigação e garantias. A banca pode cobrar efeitos em cadeia de custódia, aprimoramento de regras de investigação, mecanismos de integridade probatória e proteção de garantias. Em constitucional, isso costuma aparecer em conexão com o devido processo, garantias e papel da polícia judiciária. O que você precisa responder com segurança é: investigação deve respeitar legalidade,
preservar provas, manter cadeia de custódia quando aplicável e garantir direitos fundamentais, sob controle judicial e com atuação do Ministério Público e da Defesa no sistema de justiça. Para fechar nosso estudo, a estratégia de prova é dominar os blocos estruturantes e responder sempre com linguagem constitucional, supremacia da Constituição, legalidade, direitos fundamentais, proporcionalidade, devido processo, separação de poderes, controle de constitucionalidade e organização federativa. Para a PCDF, os pontos mais sensíveis são segurança pública e polícia judiciária, controle de constitucionalidade e direitos fundamentais em atividade policial e legislação complementar ligada à SUS e à investigação pelo delegado e à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Se você dominar esses núcleos, você fica muito forte nas questões de direito constitucional e legislação complementar.